Hoje eu queria falar um pouco sobre uma experiência amarga, difícil, que talvez alguém esteja passando neste momento e não entenda direito o que é, ou alguém conheça alguém que esteja passando por isso neste momento e talvez também não saiba como, não consiga entender ou não saiba às vezes como ajudar, que é a síndrome do pânico. Eu me descobri com síndrome do pânico em 2001, logo após um acidente. E foi um momento muito difícil, porque a síndrome do pânico ela não aparece com um atestado ou um diagnóstico dizendo síndrome do pânico. Ela vai aparecendo nas nossas vidas e a gente vai se dando conta daquela incapacidade que a gente começou a ter, daqueles sintomas horríveis, e aí você começa a se sentir cada vez mais fragilizada, pensando que tem um outro problema de saúde e, enfim, em alguns casos, no meu caso, você começa uma peregrinação em médico, cardiologista, endócrino, gastro, porque você entende que alguma coisa relacionada a esses órgãos. Mas aí, conforme os exames vão saindo e, em geral, não dá nada, aí você começa a perceber que você tem dificuldade em algumas situações. Em alguns casos, dentro de um ônibus, no meio de muitas pessoas, no meio de um ambiente muito grande, num local fechado. E aí onde a crise se manifesta, a gente tende a querer evitar, julgando que o problema está com o local. E nisso tudo, a gente corre um risco muito grande, que é do isolamento. Então, evita festas, né? Comemorações, evita andar de ônibus, de metrô, evita locais de grande concentração de pessoas, evita dirigir, evita assumir um compromisso, uma tarefa que demande uma concentração maior. Você começa a se boicotar, a se limitar. E aí entra uma outra questão muito complicada, que é com relação à família. Porque começa a criar um problema dentro de casa, entre os familiares, porque nesse medo, primeiro que as pessoas, uma das primeiras coisas é a questão de dizer que é frescura. E segundo, porque conforme você fica pensando em se isolar, ao mesmo tempo você tem medo de ficar sozinha, enfim. Então vira um problema dentro de casa. E o problema, acredito eu, por mais que o bom e o ruim, vamos dizer assim, é quando isso vem junto com aqueles que professam uma fé, que é o meu caso, cristã. Então, primeiro você se culpa, porque você está passando por algo que você poderia, de repente, resolver com a oração e a leitura da palavra, um aconselhamento. Depois você é criticada por algumas pessoas porque você tem as ferramentas para sair daquilo, teoricamente, e você não sai. E terceiro, porque você vê que não é bem assim. Aí também o lado que
fortalece, é lógico que inclusive a palavra, a oração, o aconselhamento. Mas é tudo um campo muito minado. E aí, o que eu poderia dizer para quem está passando por uma situação dessa, neste momento, que acabou de descobrir ou que tem alguém na família que está passando? Primeiro que o medo, o pânico, ele não é o fim do túnel, ele não é uma sentença de limitação na nossa vida. A gente não pode aceitar isso, porque há vida após o pânico, há vida após o medo. Há vida além disso tudo, dessas sensações, desse mal-estar que a gente passa. Segundo, que ser cristão ou qualquer que seja a sua fé não te deixa imune aos problemas que possam acontecer na cabeça, nas emoções, porque muitas vezes é resultado, às vezes, de próprio temperamento que nós já temos e das coisas que vão acontecendo no decorrer da vida. Então, se culpar exageradamente já também não leva a lugar nenhum. Depois, o ideal é estar com um problema, peça ajuda. Há pessoas que têm um conhecimento muitas vezes maior do que a gente, daquilo que a gente está passando, e pode orientar um tratamento, um tratamento com medicamento também, tirar essa visão preconceituosa que não pode tomar remédio, que isso é coisa da cabeça e é só pensar diferente que já sai, que isso não é bem assim, não é verdade. Só prolonga o sofrimento. Então, se há necessidade de fazer um tratamento, se há necessidade de ajuda de um profissional, que aceite essa ajuda, que se permita a viver essa ajuda. Não tem por que fugir de um tratamento, de uma ajuda, por conta de simples preconceito, que na realidade preconceito é uma visão, às vezes, deturpada. E é isso. Passei por momentos muito complicados com o pânico e tive situações bizarras e vergonhosas durante esses os períodos que se manifestou, mas dentro da questão de um dia de cada vez, eu fui me desafiando e com a ajuda de outras pessoas, com o tratamento correto. Hoje eu vou, inclusive em lugares que eu não conseguia ir. Hoje eu faço coisas que eu achava que eu nunca mais fosse conseguir fazer e outras até que eu nem fazia e descobri. Então, se anime. O pânico, ele pode ser um momento ruim que você não queria que estivesse passando na sua vida, que talvez você, inclusive, tenha falado: não desejo isso para o meu pior inimigo. Mas ele não é o seu fim. Ele é uma experiência que no momento é ruim, mas uma experiência que você vai ter para contar e vai passar. Tá bom? Deus abençoe. Espero que tenha ajudado um pouquinho a desmistificar um pouco do que é a síndrome do pânico.